Olá pessoal, tudo bem? Esse é mais um vídeo no nosso canal Licitação e Gestão. Meu nome é Frederico e eu estou aqui para compartilhar com vocês mais informações sobre esse mundo vastíssimo e complexo, né? Eu sou servidor público federal, tenho mais de 25 anos de carreira e eu leciono nessa área desde 2013. E quem nós vamos falar hoje? Sobre o quê? Qual que é o assunto? A pergunta é: será que eu posso dispensar a documentação de habilitação em sua totalidade? Bom, para quem estudou um pouco mais a lei, né, já deve estar imaginando de que ponto dessa lei que eu estou falando. Mas vem comigo nesse vídeo, vamos conferir essa informação, vamos conversar um pouco. Eu acho que vai ser bem elucidativo e você vai gostar. Não deixe de registrar o seu like logo, tá? Se você está interessado, se você acha que esse assunto é relevante. E me siga depois da vinheta. Bora! É isso aí. Esse é o nosso episódio de hoje. Episódio 11. Posso dispensar toda a documentação de habilitação? E aí, o que que você acha? Existe algum caso onde isso é possível? Vamos ver, né? Vamos conferir hoje nesse nosso bate-papo. Só que, só que antes da gente avançar, eu quero registrar aqui que esse episódio, eu queria deixar esse episódio registrado com um presente de Natal, né? Nós estamos aí no final de ano, né? E eu acho que Natal é isso, é doar, repartir, compartilhar conhecimento, inclusive, né? Todo Natal a gente ganha vários tipos de presentes, só que a gente tem que sair daquela mesmice de que presente é algo físico. No caso aqui, eu quero que você tenha em mente que cada vez que eu posto um vídeo, que eu compartilho uma informação, um conhecimento aqui, é porque eu estou te dando um presente, tá bom? E esse canal existe é por conta disso, tá bom? Então, isso aqui é mais um presente que eu estou te dando. E espero que seja é, é, muito bom para você, que te ajude na sua caminhada profissional. Então, iniciando, a gente precisa de se localizar e entender de que ponto nós estamos falando dessa lei, que é ampla, e mais complexa do que o ordenamento anterior, e carregada de novidades, obviamente. Então, a gente começa a nossa caminhada hoje pelo artigo 17 da lei, que fala quais são as etapas do processo de licitação, quais são as fases. E ela começa com a fase preparatória, que é a fase que nós chamávamos de fase interna anteriormente. É a fase onde não há, a rigor, participação de atores externos, ou não deveria. E lembrando, inclusive, que essa é a parte do planejamento de cada licitação, e que ganhou um status diferenciado na nova lei de princípio, está lá no artigo 5º. Não se esqueça disso. Prosseguindo, nós temos o inciso segundo, que fala da divulgação do edital de licitação, passando pelo inciso terceiro, da apresentação de proposta e lance, quando for o caso, inciso quarto, do julgamento, depois a habilitação, a fase recursal e, por fim, a homologação. Então, com a divulgação do edital de licitação, nós temos a inauguração da fase externa da licitação. E a partir daí começa a licitação em si. É, E nós estamos falando da habilitação, que é a quinta etapa, né, a quinta fase de todo esse procedimento aqui, né? Não podemos nos esquecer que no parágrafo 1º do artigo 17 diz que a habilitação pode ser trabalhada em momento anterior ao inciso terceiro aqui, que é a apresentação de proposta e lance, se ele existir, obviamente. Nesse caso, nós analisaremos a habilitação de todos os licitantes. Só que tem um porém aí, existem alguns requisitos que devem ser observados.
Está aqui. Eu trouxe aqui a reprodução do parágrafo primeiro. A fase referida no inciso 5º do caput deste artigo poderá, mediante ato motivado, então esse é o primeiro ponto. Você tem que ter um ato motivado. E esse ato deve conter a explicitação dos benefícios decorrentes dessa inversão de fases, que você traz a habilitação para antes da etapa de julgamento. Veja como é que as coisas mudaram. Antes da Lei 14.133, a regra era você ter habilitação antes e você analisar a documentação de todos os licitantes. Depois veio o pregão, com o advento da Lei 10.520, que inverteu as fases. E aí o processo passou a ser mais célere. Por quê? Porque você passou a analisar a habilitação somente daquele licitante mais bem classificado. Você não precisava de analisar toda a documentação de vários licitantes. Você só analisa de quem venceu. Na nova lei, a regra é você analisar a habilitação só depois do julgamento, que é o procedimento normal do pregão. E aí, para você voltar ao contexto que era ditado, que era a regra ditada pela 8.666, você agora tem que motivar, você tem que justificar os benefícios decorrentes de você inverter as fases. Agora mudou, agora isso é inverter fase, né? E ainda tem que. Essa regra tem que estar prevista no edital de licitação. Porque senão, como é que o licitante vai saber que você está fazendo um processo diferenciado? Lembrando, inclusive, que a regra agora serve tanto para pregão quanto para concorrência, tá? Lá na Lei 14.133, ele diz que tanto a concorrência quanto o pregão seguirão o mesmo rito. Então, a regra é essa aqui, tá? Você faz primeiro o julgamento e depois a habilitação. E se você quiser fazer diferente, trazer a habilitação para antes, para um momento anterior, você tem que justificar e botar no edital de licitação. Ficou claro, galera? Eu acho que nós podemos prosseguir. E a habilitação, que é o nosso foco de hoje. Está lá no artigo 62, ele fala que a habilitação é a fase da licitação em que se verifica o conjunto de informações e documentos necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação. Então, eu já falei sobre isso aqui, gente. Julgamento é referente ao objeto. Você vai analisar se a proposta está de acordo com o que você procura no mercado. A fase de habilitação, você vai analisar os documentos daquela empresa, referente à empresa que está participando da licitação, para ver se ela está regular, se ela tem condições de cumprir com a avença futura. E aí, ela tem 4 aspectos a serem analisados, 4 grupos de documentos para serem verificados. A primeira é a jurídica, a segunda é a técnica, depois vem fiscal, social e trabalhista, e por último, econômico-financeiro. E lembrando que cada um desses tópicos aqui vem com vários documentos, tá? Então, por exemplo, eu vou lá no Fiscal, Social e Trabalhista. Ali dentro tem vários documentos a serem analisados, né? Você vai ter que analisar a regularidade com a Fazenda Federal, com nível estadual também, municipal ou distrital, se for o caso. Vai ter que ver dívida, se ele está inscrito na dívida ativa. Tem que ver esses detalhes todos. FGTS, ele está regular, INSS, enfim. Então, cada tópico desse carrega vários documentos. Não é novidade, já tinha na Lei 8.666. Eu acho que aqui só teve uma organização melhor e está mais rico em níveis de detalhamento. Mas não para por aí. Além disso, nós ainda temos as declarações. E quais são elas? As declarações a serem apresentadas são essas aqui. Primeiro, declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação. É velha conhecida, a gente já tinha isso na, na, na legislação antiga, que ainda está vigente. E aqui na nova lei de licitações está previsto no artigo 63, inciso 1º. Ainda no artigo 63, mas já no inciso 4, nós temos outra declaração, que é de que cumpre as exigências de reservas de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social previsto em lei e em outras normas específicas.
Lembrando que isso aqui é um critério de sustentabilidade. É, professor, é sim, eu já falei sobre isso aqui. Isso aqui é um aspecto social da sustentabilidade. Reserva de cargo para pessoa com deficiência. Você tem um percentual que tem que ser observado, tem legislação específica para isso, e o particular, ele tem que observar essa legislação. E aí você exige essa declaração aqui dele, né? Só relembrando aqui, a sustentabilidade ela é baseada num tripé. Tem a sustentabilidade ambiental, social e a econômica. Muitos acham que sustentabilidade é só econômica, mas a social é tão importante quanto, tá, gente? E esse aqui é um dos aspectos sociais da sustentabilidade que está vindo enquanto exigência dentro da nova lei de licitações, que inclusive alçou, manteve a sustentabilidade, não alçou, né, manteve a sustentabilidade como princípio e, além disso, trouxe aspectos de sustentabilidade como objetivos da licitação lá no artigo 11. Já falei sobre isso também. Mais uma declaração é a de que as propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas. Isso está lá no artigo 63, parágrafo 1º. Então, é mais uma declaraçãozinha, né, que o licitante tem que apresentar. E por último, nós temos essa declaração também, que não é também novidade, de que a empresa tem conhecimento das condições físicas do local de serviço, mediante vistoria prévia. Está lá no artigo 63, parágrafo 2º. Então, você vai fazer, ele vai ter que prestar um serviço, ou fazer uma reforma, alguma coisa, e ele tem que conhecer o local, obviamente, para ele poder formular a sua proposta e ter maior segurança quanto à precificação da sua proposta. Senão fica complicado. E aí deverá a administração estabelecer um horário de atendimento para receber. A empresa fica, as empresas fazem um agendamento e tudo, vão lá, analisam, verificam as condições do ambiente, tudo, e aí recebem essa declaração de que tem conhecimento das condições físicas. Isso aí não é novidade. Avançando, surge essa pergunta: como essa documentação deve ser apresentada? Aí nós vamos ter que voltar lá no artigo 12, que diz assim que no processo licitatório observar-se-á o seguinte. E aí nós temos alguns incisos. Eu quero chamar a atenção para o inciso 4, que diz assim: a prova de autenticidade de cópia de documento público ou particular poderá ser feita perante agente da administração. Isso também não é novidade, a gente já fazia isso, né? A administração pode dar fé pública. Então, a gente mesmo, quando era pregoeiro, a gente recebia cópia de documento e o licitante apresentava o original, a gente carimbava lá e tal, assinava, dando fé pública de que aquele documento era cópia do original mesmo. A gente avaliava, né, olhava e confirmava isso. Mediante apresentação de original, é isso, né? Ou de declaração de autenticidade por advogado, olha só, olha a novidade. Então, o advogado ele pode apresentar uma declaração de autenticidade do documento sob sua responsabilidade pessoal. Veja que se ele tiver mentindo, apresentando uma declaração fraudulenta, ele vai responder pessoalmente por isso. Então, isso é uma novidade. Veja que esse caso da prova de autenticidade de cópia de documento público ou particular, sendo feito por agente da administração mediante apresentação de original, não é novidade. Ali em 2017, com o advento da Lei 13.460, que dispõe sobre a participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos da administração pública, já estava previsto isso. E essa regrinha ainda foi reforçada pelo Decreto 9.094, também do mesmo ano. Vale a pena dar uma conferida lá, tá bom, gente? E, continuando, ainda temos os incisos
quinto e sexto do artigo 12, que dizem assim. O 5 fala assim: o reconhecimento de firma somente será exigido quando houver dúvida de autenticidade, salvo imposição legal. Veja que diminui um pouco a burocracia, não é verdade? E os atos serão preferencialmente digitais, de forma a permitir que sejam produzidos, comunicados, armazenados e validados por meio eletrônico. Eu só faço uma ressalva aqui, porque eu já vivenciei muita coisa. Eu fui pregoeiro durante muito tempo e eu presenciei fatos deploráveis, sabe, de empresas fraudando documentação. Eu passei por muita coisa assim que é, não vou nem falar que beira o absurdo, né? Extrapola o absurdo. Então, eu não sei se a gente está preparado para esse tipo de coisa, se o ambiente de negócios privado é, carrega esse nível de segurança para a gente abrir mão de conferir a autenticidade dos documentos, tá bom? Bom, opinião minha, tá? Pessoal, pela minha vivência. E aí vem um ponto central da nossa conversa, que é o inciso terceiro do artigo 70 da lei, que ele fala que você pode abrir mão, total ou parcialmente, dos documentos de habilitação, né? E em quais casos? O primeiro caso é o caso de entrega imediata. E o que é entrega imediata? Entrega imediata é aquela feita em até 30 dias e que não gera uma contraprestação futura para a administração. Isso é entrega imediata. É, para valores inferiores a um quarto do limite para dispensa para compras em geral, que é o que está previsto lá no artigo 75, inciso 2º. Vou detalhar isso aí, tá? E ainda mais, o terceiro caso em que você pode dispensar a habilitação no todo ou em parte, nas contratações de produto para pesquisa e desenvolvimento com limite de R$ 300.000. 75, inciso 4º, a linha C. Então, está lá é outro caso de dispensa de licitação. Mas o que chama mais atenção para a gente é esse item 2, né? Então, é um quarto do limite para dispensa para compras em geral. E aí lá fala que é R$ 50.000. Só que a nova lei de licitações prevê que esses valores serão reajustados todo ano, esses valores que estão previstos na lei, para a gente não ter uma defasagem, como aconteceu na lei anterior. O primeiro decreto que atualizou já os valores foi o decreto 10.922 de 2021, que chegou no finalzinho do ano passado, né? E ele já atualizou o valor de acordo com o IPCA-E, que é o índice que está previsto na lei, ele fala em IPCA-E ou outro índice que venha substituir, e ele já atualizou o valor para 54.020 e 41. Nós devemos receber um novo decreto em breve que atualiza novamente esse valor pelo IPCA-E, tá? Mas por enquanto é 54.020 e 41. E nós estamos falando de um quarto desse valor. Um quarto desse valor, ali que está dentro da lupinha, é 13.505,10. Então, até esse valor, você pode dispensar a documentação de habilitação no todo ou em parte, de acordo com regra do artigo 70, inciso 3 da nova lei de licitações. Mas será que isso é realmente factível? O grande detalhe está no artigo 195, parágrafo 3º da Constituição Federal de 88, e lá diz assim: a pessoa jurídica em débito com o sistema da Seguridade Social, como estabelecido em lei, não poderá contratar com o poder público. Não poderá contratar com o poder público. Atenção! Então, como é que eu vou saber se aquela empresa que está participando da licitação, se ela está em débito com o sistema da Seguridade Social ou não? Exigindo isso como habilitação, é a única forma que eu tenho de averiguar isso. Então, já matou a regrinha que está lá no inciso terceiro, pelo menos parcialmente, porque eu não posso abrir mão da documentação de habilitação na sua totalidade, porque senão eu estaria infringindo a própria Constituição Federal. Então, como eu tenho que averiguar isso?
eu não tenho como abrir mão de avaliar se a empresa que está participando da licitação está em débito com o sistema da Seguridade Social. Ah, mas professor, veja que a Constituição Federal não fala em pessoa física. E se for uma pessoa física? Olha, eu acho que aqui a gente tem que ter uma interpretação mais extensiva, tá? A gente não pode abrir mão desse detalhe. Então, eu acho que aqui cabe também para a pessoa física, ok? Minha opinião, e eu acho que tem que ser assim. Bora prosseguir. Esse assunto foi tratado, inclusive, pelo próprio TCU, e está aqui. A Corte dá, assim, livre vazão à forte ojeriza, olha que palavra forte, do sistema constitucional brasileiro à contratação administrativa de empresas em débito com a Previdência Social, as quais, não bastassem os atrozes malefícios que trazem ao bem-estar geral da sociedade, ainda comparecem à competição licitatória com custos indevidamente reduzidos. Óbvio, se a empresa não contribui com a Previdência Social, não está em dia com a Previdência Social, está sobrando mais dinheiro em caixa. Então, ela tem condição de concorrer em desigualdade de condições, oferecendo preço mais vantajoso dentro do procedimento licitatório. E isso aí contraria outro princípio da licitação, que é o princípio da competitividade, que também está lá no artigo 5º da Lei 14.133 de 2021. Está aqui, Acórdão 3.146, 2010, Primeira Câmara, ministro Augusto Nardes. Avançando, a gente não vai ficar somente presos a essa questão da Seguridade Social, tá? Tem aqui o outro acórdão, que é o 409 de 2007, Primeira Câmara, do ministro Valmir Campeiro. E aqui ele diz: essa ocorrência também se caracteriza como descumprimento de deliberação do TCU quanto à exigência de certidão de quitação de tributos e contribuições federais, e a certidão de quitação da dívida ativa da União, documentos fornecidos pela Procuradoria da Fazenda Nacional com prova da regularidade fiscal com a Fazenda Nacional, nos termos da Lei 8.666, artigo 29, inciso 3º, e do artigo 62 do Decreto-Lei 147 de 67. Agora, veja, isso aqui, claro, sob a égide da legislação antiga que ainda está em vigor, tá? Então, assim, se o TCU seguir o mesmo caminho, persistir nesse caminho aí nós teremos, inclusive, uma exigência a mais. E veja que, só lembrando, tá? Essa questão aqui que foi tratada no Acórdão 409 de 2007, foi em cima de um caso de dispensa de licitação. E aí nós temos uma análise fiscal também sendo obrigacional no âmbito do processo de licitação na fase de habilitação, inclusive para dispensas. Então, qual que é qual que é a conclusão que nós chegamos aqui? Aqui nós concluímos o seguinte, que seria interessante que fossem analisados pelo menos os documentos daquele inciso terceiro lá, do artigo 62, que fala nos documentos de habilitação. Mas, enfim, eu acho que esses documentos têm que ser analisados, tá? Que aí entra a questão tributária aí, né? E a questão de seguridade social e trabalhista. Então, essa parte tem que ser exigida independente de qualquer coisa. Mesmo que se fale lá no artigo 7º, inciso 3, que você pode dispensar totalmente, eu acho que não é por aí, não. Eu acho que a gente tem que exigir, no mínimo, isso, tá bom? Inclusive para te resguardar e resguardar a administração pública quando da contratação que você está fazendo. Não se esqueça disso. Gente, tá aí o meu presente, tá bom? Receba-o com carinho, espero que te ajude aí na sua caminhada profissional, que que tenha te esclarecido sobre esse aspecto aí. E volto a te convidar para se inscrever ao meu canal. Eu acho que eu tenho muita coisa para te ajudar nessa caminhada. E ativa o sininho também, tá bom? Fiquem com Deus. Deixo aqui meu forte abraço, como de praxe, tá bom? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.